por exemplo, isso que você falou, eu ouvi recentemente da Preta Gil, né? Eu entrevistei ela quando eles estiveram aqui no show do Gil. E eu perguntei a ela falou, nossa, as pessoas estão me elogiando porque eu emagreci, assim. Eu emagreci porque eu estou fazendo quimioterapia, eu não estou conseguindo comer direito. E aí, rebanho de miséria, tudo dará ou tudo dará? Estamos aqui mais uma vez nesse bate-local, nessa bate-iluminação. Não sei se vocês notaram, mas o Luizinho botou pra torar hoje. Estamos aqui com a minha companheira de sempre. Eu, Dani Alencar. Ela mesma, Dani Alencar.arques. Isso. Dani Alencar.arques. Ela mesma aqui. Hoje a gente vai bater um papo, né, com a persona. Ela é uma figura, entendeu? Bem-humorada, embora fale de temas sérios, né? A gente vai conversar aqui com ela, mas antes o que, Dani? Por favor, se inscreve no canal, comenta lá, né, os episódios que você gostou mais, ativa o sininho, né? Segue a gente nas redes sociais, né? @tagcast, no Instagram, no TikTok, @tag.cast. Me segue também nas redes sociais, @LeoSamParalelo. Já falei aqui. @Dani? Você já falou Dani Alencar.arques. Mas tá, tudo bem. Não é porque eu ia falar pede um Red. Era isso que eu ia falar. Pede um Red, assim, sempre com a gente. Pede um Red, tá ó, com frete grátis até 2 km de distância da nova Red Rio Vermelho, viu, gente? E aí, Horto Florestal, Federação Garibaldi e Rio Vermelho. E Red Vermelho trouxe o lanchinho pra nossa convidada, claro. Como sempre. Obrigada, Obrigado, Red, mais uma vez. Obrigado. Mas, enfim, fizemos todas as apresentações e vamos começar com ela, Dani. Isso. Quem é ela? Nayana Ribeiro! Ei! Minha parente, viu, gente? Eu tenho Ribeiro também. Mais uma. Somos parentes. Conhecendo Brincadeira. hoje. Exato, que é parente, sabe assim? Obrigado, Nayana, por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigada a vocês. Eu estou muito ansiosa, muito feliz pelo convite. Adoro sempre conversar, conhecer pessoas novas e compartilhar um pouco da minha história, conhecer a história de vocês também. Eu adoro mesmo estar sempre. Ela já falou aí, conhecer a história de vocês. Eu falei, gente, ela é jornalista, viu? Aí eu já conheci. Se deixar, inverte. Daqui a pouco investe aqui. Eu gosto também do lookinho dela, assim, discretinha. É Saiu pra comprar um pão, sabe, assim. É uma coisa bem básica. Pra ninguém um animal print, um rosa com roxo. Assim, ela não gosta muito, assim. Vocês perceberam, assim, que eu não gosto muito de cores, assim, uma coisa discreta. Eu não gosto de passar, assim, despercebida. Assim, tranquilinha. Brilho, não. Não, esse brinco é... E você fala sobre isso nas redes sociais, né? Sobre moda, sobre se aceitar, sobre vestimenta, né? Enfim, o que mais você fala na sua rede social, né? Falo sobre muita coisa. Bom, nas redes sociais eu gosto de compartilhar um pouco da minha vida. Compartilho também dicas, reflexões, experiências. Tem essa parte da moda, de postar os looks, apesar de que eu não sou nenhuma especialista nisso. Antes eu nem gostava muito de postar, mas aí as pessoas começaram a falar, nossa, seu cropped é legal, que eu sou viciada em cropped, ó, sempre vende cropped. E aí, eu adoro sua... Pra sempre reagir. Sempre vai pra esse lado, né? Pra reagir, sempre reagir. Não, e sempre vai pra esse lado no Instagram. Tipo assim, eu vejo o pessoal que dá dica de, sei lá... reforma, ou então vai vender imóveis e de repente a pessoa tá, a sua bota é de onde? Eu não tô falando disso no vídeo, mas a pessoa quer saber, eu já volto. Exatamente, assim, como eu nunca tive muito um estilo antes de me entender enquanto uma pessoa gorda. Eu vestia muitas coisas para me esconder antes. Sim. E aí, quando eu comecei a me entender, já tem um tempo, eu comecei a usar a moda a meu favor. Eu comecei a perceber que eu gostava de cropped, que eu gostava de cores, que gosto de brilho. E as pessoas se identificando de alguma forma ou até se inspirando. Isso até me impressionou um pouco, porque às vezes uma foto no espelho que está um pouco borrada, uma coisa assim, as pessoas, não, posta mais. E aí comecei a compartilhar a minha vida e as pessoas acompanhando. Mas, assim, tudo começou mesmo porque eu fiz uma revista para mulheres gordas em 2016, na verdade foi 2015 para 2016, como projeto de conclusão do meu curso na Federal da Bahia. Eu sou jornalista, né? E aí eu fiz uma revista para mulheres gordas. E o nome da revista era Plus. Ela ainda está online no Isso. É só vocês me pedirem. Tem o link lá no meu Instagram também. E essa revista, assim,
acabou quebrando um pouco paradigmas, porque ela foi a primeira revista para mulheres gordas do Brasil. Eu não sabia que não foi com esse intuito. Na verdade, ela foi criada porque eu li Capricho a vida inteira. E aí eu tinha pilhas de Capricho. E aí eu me dei conta, assim, eu estava pensando assim, qual é o projeto de conclusão de curso que eu quero? Eu quero fazer uma coisa que mude alguma coisa. E aí eu olhei a pilha de Capricho e falei, gente, mas eu nunca me senti representada por isso. Eu vi umas 50 revistas assim, não tinha uma pessoa gorda, não tinha ninguém parecida comigo, assim, nem próxima. Todo mundo era magra. E a maioria branca. Sim. Eu falei, gente, por que eu me identifico com essa revista? Fui estudar sobre isso na faculdade, eu estudava um pouco sobre essa questão de capitalismo, padrões de beleza, já era algo que eu estudava desde 2012. E aí eu lancei a revista. Só que aí as pessoas seguiram a revista, o perfil da revista, no Face, Instagram, e começaram a me seguir. Então, realmente, eu sempre dizia que a revista, se eu fosse uma revista, eu seria a Plus, que foi a revista que eu criei. Sim. As pautas são as minhas pautas, que eu acredito e tudo mais. Só que foi muito engraçado, assim, ver tudo isso virar, né? As pessoas queriam me ouvir mais do que... Então, são as minhas ideias, né, que foram materializadas naquela revista. E aí foi quando começou a crescer meu perfil. Olha. E aí, hoje em dia, mudou um pouco minhas pautas. Eu falava muito sobre a questão de aceitação, ainda falo sobre amor próprio, que eu acho que é importantíssimo. Mas, quando eu fui estudando mais sobre a questão da gordofobia, sobre questões do ativismo, eu percebi que era muito mais importante que eu falasse sobre acessibilidade e sobre direitos, que são coisas que nem todo mundo tem acesso. E eu sou privilegiada por ter ensino superior, por ter acesso na sociedade que outras pessoas não têm, como pessoas pretas e gordas. E aí eu utilizo desse meu privilégio para colocar cara a tapa. Tipo, todo lugar que eu vou... puxado, né? Dar cara a tapa não é fácil na internet, não. né? Que dá a cara a tapa e toma uns tapas logo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E já indo para esse lado, e esses tapas? Como é que você lida com esses tapas? Já que você falou disso. Todo dia, né? No início eu ficava muito abalada. Eu ficava assim, putz, É difícil. por quê? Mas hoje em dia, assim, claro que não é todo dia que eu consigo ignorar, né? Mas também talvez hoje as pessoas estejam comentando menos, assim. Antes era todo dia mesmo, assim, centenas de comentários, hater toda hora. Tem aquele que vocês sabem quem é já de tanto tá ali? É mesmo. Já sabe aquele. Bloqueia esse povo, rapaz. Bloqueia Mas esse tem doido. um que é o mesmo nome, só que ele vai criando perfis Vários. novos. E obsessivo compulsivo. Obsessivo. Eu já até passei o perfil dele para um advogado para ver se a gente fazia alguma Tem coisa. que ir mesmo. Eu bloqueei uns 50 perfis dessa pessoa, e a pessoa lá, apelidos pejorativos, várias coisas assim, e aí começou com ameaças. E aí esse tipo de coisa, para mim, é bem complicado. E aí eu também comecei a estudar sobre essa parte também, né? Dá para entrar com processo? Não dá? Vamos entrar. Meu ativismo tem muito disso, assim, de também incentivar as outras pessoas. Por exemplo, meus advogados, hoje em dia, eles têm uma parte da empresa que é só para processos que ajudam pessoas gordas, e quase 90% dos clientes fui eu que indiquei. A Thaís Carla, Ayla Menezes, Paty Quintal, vários ativistas, Malu Gimenez, são ativistas do meio, acho que vocês devem conhecer, talvez, Thaís, né? Ayla. Claro. Elas têm vários processos, porque eu falei, não, tem que processar, vai lá e tal. Eu sei, não é fácil, né? Mas Cansativo, é né? importante que essas pessoas processem. Porque senão as pessoas não param, elas acham que está permitido, liberado tudo, né? Então, hoje Eu tô dando minha opinião, odeio. Quem perguntou sua opinião? Quem perguntou sua opinião? Hoje em dia, assim, antes eu respondia hater. Porque eu às vezes até provoco, assim, obrigada pelo engajamento. Hoje em dia eu prefiro ignorar a maioria. Porque, assim... Sanidade mental também, né? E a gente fica naquela energia... Agora, confesso que deve ser difícil. Eu contei aqui já para os meninos. Eu não uso o Instagram para... Tipo assim, meu Instagram é aberto, mas assim, eu não uso postando todo dia. Léo faz isso muito bem. Eu tô todo dia lá. Todo dia lá, fazendo a palhaçada e tal. Eu não tenho essa capacidade dessa rotina, é difícil. Mas ela vai aprender, viu, gente? Eu vou aprender. Por favor, cobrem ela lá no Instagram. Dani, posta história todo dia. Ela fala, mas minha rotina não tem nada. Minha rotina tem sem alguma graça. coisa, alguém vai gostar de alguma coisa sua. A gente sempre acha, né, que a gente não tem alguma coisa interessante ali.
Mas tem alguma coisa interessante. Tem gente, por exemplo, Deixa que eu ama coisa descobrir. de arquitetura. Eu mesmo amo ver coisa de casa. Eu Eu amo ver coisa de adoro casa, hoje em ver a dia. parte da obra, mostrar como é que estava antes, como é que ficou depois. Eu gosto muito. Isso é um conteúdo Isso é legal, que eu adoro ver, realmente. Mas vamos lá, a gente vai amadurecer isso aí. A gente vai amadurecer E aí isso o Pedro, de Siga Pedro, né? Pedro Valente, esteve aqui. Depois a gente fez uma live, eu estava em Praia do Forte. E a gente fez uma live com o Daniel Vieira. E aí, nesse momento, assim, a gente fazendo live, eu nunca tive acesso a tanta gente numa live antes feita por mim e outras pessoas. Então, querendo ou não, o olho estava sempre assim, quem está entrando, quem está falando, o que está falando. Eu fiquei muito atenta. E aí teve um comentário de uma mulher que eu fiz questão de olhar o perfil dela depois. Ela falou assim, meu Deus, coitadinha, estranha, falando de mim. E aí eu fui abrir o Instagram dessa mulher. Essa mulher é psicóloga. E uma psicóloga possivelmente até respeitada, porque ela tinha uma gravação na Rede Bahia, uma reportagem feita com ela. Eu falei, gente, eu vou ter que ficar esperando essa mulher postar uma story para eu escrever estranha. Aí fiquei esperando ela postar e escrevi, coitadinha, estranha, tipo, de vingança. Então, você vê que eu não aguentei não responder, mesmo que, de fato, aquele comentário, tipo, não significasse nada para mim, mas eu fiquei com aquilo de dar o troco. Então, eu imagino que deva ser difícil, ainda mais que você está se expondo ali todo dia e batendo em questões que a gente sabe que tem muito São preconceito e são relevantes, então tem muita gente achando que é mimimi, que é chatice, que é repetitivo, então deve ser, tipo, cara, que vontade de responder. Mas É muito complicado. Mas é uma Eu respondia energia que a gente antes, dispõe. É muito complicado. E eu vejo que, às vezes, você está desprendendo essa energia para uma coisa que não vale a pena, né? Então, assim, é terapia, né? Tipo, eu chego, hoje me comentaram isso, eu queria muito responder, mas é muito complicado, assim. Eu já respondi um monte e não te julgo, inclusive, às vezes respondo ainda. Sim. Mas, assim, não vale a pena, não vale a pena. As pessoas, elas meio que se escondem naquela máscara, né? E é muito doido. Isso que, quando você falou, psicóloga, eu, às vezes, entro no perfil das pessoas que vêm... No meu caso, a maioria é fake, né? A pessoa se esconde atrás de perfil, achando que não vai Dá em nada. dar em nada. Mas é Baixa rastreável. ela, baixa. Acha, se colocar, acha, né? Na justiça, principalmente. E algumas pessoas, assim, exatamente assim, casada com sei lá quem, a minha família, Deus acima de tudo. E, assim, muito... Tem frase de Deus na bio é problema, viu? Eu acho que é Menina. tentando minimizar os pecados. Aí Um bota negócio lá a frase. assim, casada, bota o emoji da aliança, família, os lemas da pessoa, e você fica assim, por que você tá indo xingar se você não é da família? Não é um negócio assim. Estranho, Uma né? pessoa que está xingando não tem família, não é isso? Mas como você falou, não vale a pena gastar energia com isso. Não Vamos vale. reverter o papo agora, a parte boa. Ah. Esse feedback das pessoas, né? Que falam com você, que se identificam com você, quando você demonstra, né, um direito de alguém, ou o que ela tem que fazer para realmente ter algum benefício, algum acesso que ela gostaria de ter, né? Ou de simplesmente, não necessariamente direito, mas ela se aceitar, né? Se olhar, dizer, não, eu posso usar uma saia curta, eu posso botar um biquíni, ir na piscina, ir na praia, né? Não se sentir com essa cobrança. E a parte boa, né? Claro. De fazer esse trabalho. Bom, antes de tudo, só um parêntese que acho que você pode até me ajudar, que é, se alguém for vítima de alguma coisa dessa, pessoa xingando e tal, corra atrás dos seus direitos. Eu, atualmente, estou com 2 processos ativos, um contra um deputado bolsonarista de São Paulo, porque ele usou minha imagem para um uso indevido, assim, tipo, ele deveria estar trabalhando e pegou minha imagem de biquíni e falou um monte, assim. E eu falei, como assim? Tipo, ganhar engajamento, ódio em cima de mim, sabe? E eu nem estou processando exatamente pelo processo em si, mas para mostrar para as pessoas que a gente não é para deixar barato, sabe? Sim, tem um preço. Eu acho que as pessoas devem correr atrás dos seus direitos, tanto a parte de danos morais quanto a parte criminal, caso seja necessário, né? Eu acho que é muito importante. Sim, Eu acho. Já a parte boa. Gente, eu me emociono muito com as mensagens, assim. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas falando assim, nossa, eu nunca tinha usado biquíni, aí eu vi você usando biquíni na praia, tranquila, eu fui também, que libertador. Pessoas que pedem dicas, conselhos, às vezes eu não me sinto até, né, qualificada para dar essas dicas, mas elas só querem o apoio mesmo, né? Alguém que
compreendo o que elas estão passando. Eu sempre que dá, eu mando áudios, eu respondo tudo, assim. Eu posso até demorar um pouquinho por causa da rotina como jornalista. A minha rotina é muito louca, às vezes eu trabalho 12, 16 horas no dia, mas eu sempre respondo tudo. E é muito legal, assim, a troca que eu tenho com os seguidores, principalmente as mulheres, né? E isso é muito engraçado, porque quando eu fiz a revista, o meu foco era adolescentes. Só que essa geração que está chegando agora está chegando um pouco mudada. E a minha revista e as minhas seguidoras são principalmente pessoas mais velhas, assim, de 25 para cima, 30 para cima. E é muito doido ver que eu, com 29, inspiro uma pessoa de 40, 50, a pessoa, nossa, eu saí de casa pela primeira vez, mostrando o braço, coisas que eu fico, nossa, a pessoa se limitava tanto por um problema estrutural. A pessoa mais velha, mais ela se limitava, né? As mulheres, principalmente. Minha avó, hoje, tem 85 anos, ela não usa de jeito nenhum uma blusa curta. Ela morre de calor com o casaquinho, porque o braço dela é isso, porque ela tem mancha daquilo. Essa geração, não sei se é exatamente essa sua percepção, mas eu acho que sim, essa geração já vem mais desconstruída, né? Mais permissiva. Eu acho que tem os dois lados. Tem um lado das redes sociais, tipo TikTok, filtros e tal, que é um pouco tóxico completamente. Verdade. Mas em relação a algumas coisas, eu percebo que sim. Então, o meu público maior acaba sendo de pessoas da minha idade e de pessoas mais velhas que, nossa, eu queria ter sido como você é. Não, mas eu também posso. Eu recebo muitos textos, assim, até emocionantes, assim. Já recebi de uma seguidora de Portugal, que ela me segue há muito tempo. Ela manda textões, assim, eu leio, assim, gente, como assim? E já aconteceu muito de eu ir na rua, as pessoas... Uma vez eu estava no Pelourinho com alguns amigos, e aí uma seguidora... Aí eu falei... Tomou um susto. Ela, Nayana, eu te sigo há 50 anos e eu amo você e tal. E eu fiquei assim, não, calma, tá tudo bem. Aí eu abracei ela, assim, eu falei, gente, como assim? Tipo, nunca tinha passado por isso. Hoje em dia acontece com mais frequência. E é muito louco. Como é isso, né? A pessoa chegar pra você te conhecer, tomar esse susto, né? Eu sempre pergunto quando as pessoas trabalham com a internet que vêm aqui. Eu falo, gente, como é a primeira vez que alguém fala com você? Fala assim, meu Deus. Como ela? Porque você já teve, viu? Não, já teve, umas 2 vezes. Assim, como ela? Se fazendo de sonso. Não, perguntando pra ela, eu fico, assim, na primeira vez eu fiquei impressionada, porque eu falei, gente, como assim? Mas, assim, se você for pensar, né? Atualmente tem uns 70 mil seguidores no Instagram, tem outras redes sociais, acaba somando, talvez, sei lá, uns 90 mil. Então, dá para encher um estádio, né? Depender do estádio. Sim, então, eu fico às vezes pensando, a gente não tem noção de quanta gente nos acompanha, mas quando acontecem esses encontros... E em Salvador também, meu Deus, né? Todo mundo se conhece. Você vai bate qualquer canto, se bater o bate-lata ali, todo mundo tá no mesmo bate-lata. É verdade. Vai pro outro lado, então acaba... Vai mexendo, tem amigo. O que eu acho mais doido é que, assim, a internet aproxima a gente dos influenciadores. Eu também tenho vários que eu sigo, né, e tal. E você se sente amigo da pessoa, só que a pessoa não sabe nada sobre você. Então, isso é o que mais me choca quando eu encontro as pessoas presencialmente. Nossa, obrigada e tal, mas, tipo... E aí comprou tal coisa, não sei o quê. Sabe tudo, sabia, né? Você comprou aquilo que você falou que vai você... A pessoa, e aí, como faz Sauípe? Como é que você... E as férias? Vai voltar quando? E aí você fica tipo, ai, meu Deus, eu nem sei quem é você. É, muito doido mesmo. Mas fico muito grata, porque eu acho que é isso que me faz continuar, assim, né? É difícil meu trabalho, né? E me dói muito os depoimentos, que eu recebo muitos depoimentos sobre questão da acessibilidade, de direitos, pessoas que não passam em catracas de ônibus, pessoas que nunca viajaram de avião, porque às vezes até tem o dinheiro, mas não pensa no constrangimento, né? Constrangimento, né? Ou pessoas que pegam 4 ônibus por dia. Teve uma moça que falou que pegava 4 ônibus por dia e que ela não passava na catraca, que ela já entalou na catraca algumas vezes, e é aquele constrangimento. Imagina a pessoa que passa por isso 4 vezes na ida, 4 vezes na volta. E aí me bate um aperto no coração. E, de alguma forma, eu tento fazer um trabalho de chamar a atenção de autoridades. A gente já teve algumas reuniões com vereadores, participei de algumas audiências públicas e também na Câmara de Vereadores. É uma causa que é difícil, porque tem a questão médica, que ela influencia muito, né? A medicina é uma das ciências que é mais evidente, e ela é muito gordofóbica, apesar de ter muitos profissionais hoje em dia que são aliados, são respeitosos. Porém, a gente também tem, hoje em dia, ativistas que são
estudiosas e que estão produzindo a ciência dos estudos do corpo gordo. Então, não existe apenas uma ciência, né? Existem várias ciências. E é isso, assim... Mas, aproveitando que você falou de medicina aí, você entende que a obesidade é doença? Eu tenho um texto polêmico sobre isso. O meu texto diz que a obesidade não deveria ser doença, porque foi recentemente considerada doença, né, no CID, pela OMS, e eu li alguns livros, alguns materiais, que diziam que, na própria OMS, algumas comissões sinalizaram, olha, gente, se for virar doença mesmo, pode ser ruim, porque vai se tornar um estigma e tudo mais. E sinalizaram exatamente as coisas que hoje em dia acontecem. Então, eu entendo, sim, que o peso pode ter, sim, algumas questões, influenciar... As taxas... tudo pode mais. ter, uhum. Só que eu acho que a gente precisa focar muito mais na humanização. Por exemplo, e na questão dos acessos e dos direitos. Porque uma pessoa magra, ela vai estar doente, ela não vai ser julgada em nenhum lugar. Tipo assim, a pessoa magra, ela pode estar num estado terminal, ninguém vai falar nada, Exatamente. né? E a pessoa gorda, ela pode estar super saudável ou super doente, ela vai ser julgada de qualquer jeito. De qualquer jeito. E isso, para mim, que é o pior, assim. Você é doente independente do que você seja, mas, tipo, as pessoas não te tratam como um ser humano. Tá, ok, vamos considerar que a obesidade é uma doença. Mas aí você vai tratar um doente mal? Vai mandar o doente morrer? Não vai ter maca para o doente? Isso que a gente questiona no ativismo, assim. Embora eu questione que a obesidade, na minha opinião, não deveria ser considerada doença, justamente por conta desses estigmas, eu acho que o fato da obesidade ser considerada doença mata muito mais do que se não fosse. Porque justamente isso, pelo fato de ser considerada doença, gera muita coisa. Por exemplo, depoimentos que eu recebo de pessoas que não conseguem macas em hospitais. Recentemente, um menino de São Paulo também faleceu, até na época da pandemia, porque não teve uma maca para transferir. Para pegar na ambulância, botar na ambulância. Eu sofro isso algumas vezes, por exemplo, para fazer uma tomografia, preciso ligar para saber se aguenta. E tem gente que mandam fazer tomografia, ou sei lá, algum exame. Vai fazer de animal, tipo assim, você vai... Quê? Falaram assim, vai no de cavalo, no lugar onde um cavalo faz o exame, sabe? Isso, assim, imagina como a pessoa se sente. Assim. Eu recebo muita mensagem de mulheres gordas que não saem de casa porque não tem calcinha. Isso, assim, é muitos níveis, sabe? Do quanto a gordofobia afeta, que as pessoas não sabem. E eu acho que o fato de a obesidade ser considerada doença mata muito mais do que se não fosse. Porque a gente precisa do atendimento humanizado, sabe? E individualizado, né? Tem muitas vezes... É uma história até próxima a mim, assim, de uma pessoa que eu conheço, que ela estava super magra, emagreceu muito, ela era cheinha, nunca foi uma pessoa gorda, mas era cheinha, e ela emagreceu muito e todo mundo elogiando muito ela. Nossa, como você tá magra e tal, e eu achei aquilo estranho, porque foi muito repentino. Eu falei, e aí, amiga, emagreceu saudável, fazendo alguma coisa? Ou ela, amiga, depressão, né? E eu falei assim, pô, que merda, e tá todo mundo te elogiando por isso e você não tá bem. Ela, é foda. Entendeu? Então, assim, também tem realmente esse lado. As pessoas, é o que você falou, as pessoas acham que quando a pessoa está magra, ela está bem, e isso esconde porque só ser gorda é que está ruim. E não, a gente tem casos de pessoas realmente que estão acima do peso, que o MMC é acima, e as taxas estão ok. Existe esses casos também. E acima de que peso, né? Exato. É por isso que eu falei até o IMMC, né? Porque nem é acima do peso. Seria até uma forma errada de chamar. Até os próprios médicos, hoje em dia, questionam o IMC porque falam que é um índice muito reducionista, assim, porque só leva em consideração o peso e a altura. É verdade. Então, a própria medicina se contradiz, né? No momento em que eles dizem assim, não, você precisa, para você considerar-se uma pessoa saudável, você precisa analisar os hábitos, a classe social, o contexto econômico, se a pessoa está feliz, triste, se está dormindo ou não, se ela tem família, se ela está empregada, se ela está... Então,
um conceito de saúde envolve tudo isso, os hábitos e tal. Então, não dá para você definir se uma pessoa é ou não saudável só pelo peso e pela altura dela. Isso é muito, né, pequeno, você poder reduzir a pessoa só a isso. Só que é muito complicado. Assim, por exemplo, isso que você falou, eu ouvi recentemente da Preta Gil, né? Eu entrevistei ela quando eles estiveram aqui no show do Gil. E aí eu perguntei a ela, ela falou, nossa, as pessoas estão me elogiando porque eu emagreci, assim. Eu emagreci porque eu estou fazendo quimioterapia, eu não estou conseguindo comer direito. Tipo, ela tem muitas questões com a imagem, ela lutou contra isso há muito tempo, fez lipoaspiração, depois fez uma capa nua, né, assumindo mesmo o corpo. Durante muito tempo ela não se entendia, não, é o meio que ela convive e tudo mais. Imagina só, você não tá num dos piores momentos da sua vida, né, separação e tudo mais, e você receber esse tipo de elogio, assim. As pessoas também têm a mania de comentar sobre os corpos das outras pessoas. Isso não deveria ser, né, pauta alguma. Verdade. A não ser que seja sua amiga, se ela perguntou, assim, olhe lá, né? Então, eu acho que é muito complicado essa questão, assim. Quando você falou aí de Preta Gil e falou de algumas personalidades, eu lembrei de uma recente agora, que é Jojo Todinho, né? Que fez a bariátrica. E ela sempre defendeu, levantou uma bandeira racial e de aceitação do próprio corpo também. Eu sou gostosa. Jojo. Jojo! Um dia a gente se conhece, viu, Jo? Mas ela sempre levantou essa bandeira, né? E agora ela resolveu fazer a bariátrica, né? E ela... Inclusive, o pessoal soltou a notícia antes de todo mundo e ela foi lá e disse, realmente eu vou fazer e tal. Eu vi questionamentos, né? Mas você não se aceita tanto, você diz que é gostosa, que é perfeita, por que você fez a bariátrica? Eu queria entender como é que você talvez visualize isso, né? As pessoas que, por alguma questão, acabam fazendo... Eu acredito que ela faz questões de taxas mesmo, né? De questões de saúde. Outras não, porque em algum momento pode ter sucumbido à pressão social. Mas né, quando a pessoa recorre às questões cirúrgicas, né, de bariátrica e outras, você, né, que é militante na área, como é que você pensa sobre isso? Eu não sou contra ninguém fazer bariátrica. Eu sou contra a indústria da bariátrica, que é uma indústria muito complicada. Assim, a gente fez matéria até na época que eu trabalhava no Correio, de situações de médicos que faziam bariátrica em pessoas que não precisavam, que não tinham nem as taxas mínimas. Então, assim, a obsessão pela magreza é tanta que a pessoa prefere correr um risco, fazer uma cirurgia que é super complicada, que tem várias consequências. E tem várias mesmo, as pessoas não falam. O pós-operatório é horrível, tomando aquele líquidozinho. Fora que as pessoas, às vezes, têm que tomar medicação para o resto da vida. Foi o que eu falei. Eu fiz um texto sobre isso até na época que a gente fez essa matéria, que... Nossa, o Hospital da Obesidade quer me matar até hoje. Que é um texto dizendo assim... A pessoa que faz bariátrica, ela tem sequelas para o resto da vida. Pode ser que a sequela dela seja pequena, como tomar um remédio todo dia, mas pode ser que ela tenha sequelas tipo dumpling, né? Que é quando ela coloca para fora várias horas. Eu conheço uma pessoa que teve que operar depois de 10 anos de novo, porque estava botando tudo para fora, a comida não descia. Fora até mesmo as pesquisas que dizem que acho que 56%, 55%, mais de 50% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar de novo ou desenvolvem algum distúrbio, por exemplo, a questão do alcoolismo, consumismo, então outra compulsão, exatamente. Outra medicação depressiva mesmo, alguma medicação tarja preta. Exato. A minha questão é a seguinte, assim, eu acho que muita gente faz bariátrica faz muito mais pela questão estética. Sim. E eu não sou a favor disso, mas eu não sou a favor da indústria, não da pessoa que está fazendo a bariátrica, porque eu entendo. Porque eu sei o que ela passa. Eu sei o que é você entrar num shopping, não ter uma loja que não tenha nada para você. Tipo assim, eu fui para um evento em São Paulo que era Pop Plus, que era como se fosse uma grande feira plus size.
Imagina você chegar pela primeira vez na sua vida num lugar onde todas as roupas te servem. Imagina, vocês imaginam, porque você chega num shopping e tem roupa para vocês. Não ia comprar nada, mas tudo me serve. Imagina que louco. É isso, né? Porque às vezes eu percebi Só que aí as você pessoas querem coloca... que é um blazerzinho diferente, quando você tá com um blazer aí super estiloso. Sim, Já comentei. cara. Desde a hora que ela chegou, eu já falei, porque eu olho Lindo pra ela, blazer. eu vejo. Então, Adoro. um blazer diferente, às vezes não tem. É. Aí tem que botar uma camisa preta, Preta, enorme. marrom, Pronto, aí cinza. não tem peças, um croppedzinho, não tem um top. Então, eu imagino que... E, tipo, isso é só o mais simples, né? A questão da roupa. Claro, é triste porque a roupa é um acesso básico. Mas existem acessos ainda mais básicos que as pessoas têm que são negados, né? Tipo, a de cadeira para sentar, de Porta. catraca de ônibus, porta, banheiro. Tudo, assim. Por exemplo, eu, enquanto pessoa gorda, já estava num shopping. Uma vez quebrei a cadeira do shopping. Embora ela estivesse bamba, eu não tinha como adivinhar. E as pessoas ao redor... Muitas pessoas riram, né? E se fosse uma pessoa magra, eles iriam rir? Não. E, obviamente, pensaram que foi por causa do meu corpo, sendo que a cadeira já estava bamba. Podia ter sido você, podia ter sido eu. Então, são situações bem complicadas. Então, eu entendo quem faz a bariátrica, porque a pessoa está buscando ali alguma saída, porque ela acha que ser magra é a única solução. Só que ela, às vezes, não pensa nessas consequências, às vezes não são nem apresentadas outras alternativas. Porque a cirurgia é lucrativa, né, para quem tá fazendo. Mas também tem as questões de, às vezes porque eu tenho uma taxa que tá realmente desequilibrada e a pessoa por conta, mas realmente com certeza é a minoria. É isso, eu acredito que a maior parte dos casos seriam resolvidos se a gente tivesse uma medicina mais humanizada. Porque, por exemplo, eu tenho um médico clínico, Dr. Fábio Lordelo, ele é maravilhoso, ele é cardiologista. Lordelo? E... Rapaz... Cheio de parentes aqui. Eu acho que tem um parente ali, ó. Pri ali, é ó. Lordelo. É Lordelo. Rapaz, se mexer mais um pouquinho, eu vou achar um Santos. Gente, eu sou Santos. Não tem esse nome bonito de vocês, não. O negócio é Santos. Da família Santos. Pois é, esse doutor, ele é maravilhoso. Ele, assim, eu operei da tireoide no meio da pandemia. E eu, assim... Era uma questão que, desde criança, eu falava, pode ser que você tenha... Quando eu era até magra, e na época eu achava que era gorda, mas hoje em dia eu vejo as fotos e eu vejo que eu era magra. E isso é muito doido, assim. doido. Eu quero me abraçar quando eu vejo aquelas fotos, porque eu penso, talvez, que hoje em dia eu seja uma pessoa considerada gorda maior por conta de todos esses cerceamentos que eu sofri. Então, é como se fosse uma bola de neve. Se eu não tivesse sofrido todos esses preconceitos, todas essas coisas assim... eu fiz dieta com 6, 7 anos de idade. É isso que eu ia perguntar. Você sempre foi gordinha? Gordinha, assim... Eu sempre respondi sim para essa pergunta, mas hoje em dia eu olho para as minhas fotos e eu acha falo que não. Não. Só que sim, naquela época eu era vista como gorda. Eu também, sempre, a vida toda. Com 4, 5, 6 anos de idade. Com 7 eu era aquela menininha que tinha 4 dobrinhas, assim, sabe? Tipo, então, eu até Daniela tá comendo muito. Eu até tinha uma barriguinha e tal, mas hoje em dia eu olho para as fotos, eu emagreci 20 quilos num programa desse de pontos. Eu fiz também. Menina, e eu tenho uma imagem... Chama isso, gente? Vigilante do peso, assim. Imagina uma pessoa com 7, Surreal. 8 anos de Sabe o que idade. eu fazia? 7, 8 anos de idade. Pontos. Eu fazia na cidade também. Foi uma época de moda, assim. E sabe o que era pior? Eu podia guardar os pontos. Sabe o que eu fazia? Eu guardava. No final de semana, comia uma caixa de esfirra do Habib's. McDonald's, etc. Eu fazia isso. E aí que você cria, né? Uma sua loucura, mente. uma neurose, né? Talvez eu Neurose. tenha criado uma compulsão alimentar ou ansiosa. Hoje em dia eu tenho essa questão com ansiedade, trabalho isso. Mas desconto algumas coisas na comida. Talvez eu tenha criado tudo isso por conta desses preconceitos. Então, antes, eu não sofria, né? Eu sofria pressão estética, né? Quando a pessoa é magra, ela é pressionada para, né, emagrecer, para chegar naquele padrão considerado ideal, a gente fala que é pressão estética. Mas não era exatamente gordofobia.
Mas Não, é pressão estética mesmo. pressão estética, todo mundo sofre. E é isso, as mulheres, como eu falei, sofrem mais mesmo. Muito mais. Eu me lembro, me identifico muito com sua fala nessa mesma fase, já fazendo vigilante do peso, depois seguindo para uma outra coisa, para uma outra 1000 dietas, e eu não usava biquíni, eu só usava maiô. Eu ia para os passeios da escola e eu me lembro, a mãe de uma amiga minha me deu de presente o primeiro biquíni que eu tive, porque eu não queria de jeito nenhum biquíni. Eu já tinha, eu acho que eu era 12 anos, 13 anos, teve um passeio de integração na escola, e aí eu tava com vergonha de ir com o maiô, porque os meninos já estavam me perturbando que eu era a única que usava maiô. Então já não era porque eu tava gordinha, é porque, tipo, ela vem a idiota que usa maiô. Só ela usa maiô. Então eu já tava com vergonha do maiô também. Aí minha tia fez, mãe de Marcela Almeida, minha amiga desde 2 anos de idade, beijo, tia Ângela. Ela é terapeuta. Ela tinha um biquíni que ela nunca tinha usado. Ela falou, ó, Dani, rosinha, bordado à mão, lindo. Ela me deu o meu primeiro biquíni. E eu usei, feliz da vida, mas lembro que ainda ficava de blusinha, sabe? Assim, tipo, usava sem o short, mas ficava com a blusa por cima. Tipo, não estou de maiô, viu, gente? Mas tô com a blusinha por cima, assim. E é muito pequeno para você sentir essas coisas, né? Muito, muito. Imagina, uma criança, 6, 7 anos. Inclusive, tem um dado, você falou isso, das mulheres, tem um dado que é de uma pesquisa da Strategy One, que foi encomendada pela Dove, recentemente até. 96% das mulheres ocidentais, né, tudo, estão insatisfeitas com seus corpos. 96%. E, meu Deus, não tem ninguém acima do peso que eu vejo no... Jesus. Claro, né? O padrão de beleza quer que você... O padrão de beleza, ele existe porque ele é irreal. É irreal. Então, ninguém vai chegar a ele. E não interessa nenhuma indústria que alguém chegue a ele. Porque tá todo mundo lucrando com isso, né? Todo mundo tá buscando. Tá passando um creme, tá passando não sei o que, tá passando, tá botando uma enzima, tá indo pra academia, tá... E você tem até um processo que você ganhou contra um médico ou médica, não me lembro, né? Eu vi algo assim. Deixa eu ver se foi eu. Tô achando que não fui eu. Talvez tenha sido Thaís Carla. Eu acho que foi Thaís. Então Acho que foi Thaís. eu acho que todos os processos que Thaís ganha, eu comemoro. Thaís então eu vi. Você é amiga de Thaís, né? Sou amiga dela. Amiga de Thaís. E aí, vocês gravam TikTok, você não dança também, não, né? Então, eu não gosto muito de... Eu dançava, fazia jazz. Mas a dança que eu dançava era a do El Chan, uma coisa assim. Essas coisas assim, eu não sei não, Aí nunca gente. tentou te ensinar, não, a dancinha pra vocês Ela me gravarem o ensina às negócio? vezes. A gente dançou uma vez, quando eu fui pra casa dela. Tem até tempo que a gente não se vê. Estamos tentando marcar essa semana que eu tô... Mas ela tava por aqui, ela veio pra cá. Ela tá morando aqui, ela comprou casa... Eu vi que ela tava no aniversário de Alisson. Ah, ela vai pra... Eu acho que foi pro pro aniversário. Foi uma coisa que eu vi que ela tava por aqui. Mas eu não sabia que ela tava morando aqui, não. Ah, o marido dela, Israel, ele é meu amigo também. Ele é fotógrafo e ele é daqui, de Madre de Deus, ele perto. Ah. E aí, desde que eles se conheceram, na verdade, ele foi pro Rio, pra Nova Iguaçu, ficaram um tempo lá. Nova Iguaçu. E aí, ela trouxe, eles vieram pra cá, né? Ele trouxe ela. Aí eles fizeram a casa deles lá em Madre de Deus, ali perto, numa comunidade. Não sei, você sabe o nome de alguma coisa ali? Não. Caípe. Caípe? Tem Caípe de cima e Caípe de baixo. Eles fizeram lá no Caípe. É pertinho de Madre de Deus. Aí, no início, a gente ia muito pra lá, pra Madre, ia na praia com ela e tal. Aí, agora, a última vez que eu os vi foi em janeiro, por causa que eles fizeram uma festa pra inauguração da casa. Sim. Aí, eu amei a casa. E como é que você conheceu ela? Foi nessa Pelo internet? Instagram, foi. Eu comentava nas coisas dela, eu sempre achei ela muito... incrível, assim, a história dela. Eu não concordo com tudo, ela sabe que eu não concordo. Eu acho que... Eu ia te perguntar isso, inclusive. Eu acho que algumas coisas ela exagera, em questão de audiência, mas eu acho que é importante também essa questão do engajamento. Cada um sabe o que faz. Mas eu acho muito foda a história dela, sabe? Porque ela botou a cara... Ela nem era ativista, mas ela acabou sendo, sabe? Tipo, ela deu a cara a tapa quando ninguém dava. Ela começou tudo há mais de 10 anos atrás, dançando no Faustão. Tipo, quando nenhuma gorda... Eu lembro de eu estar em casa assistindo, vendo ela. Tipo, e eu dançava. Então, putz, aquela questão da representatividade, ela é muito real. Muito real. Claro que não basta a representatividade. A gente precisa dos acessos e dos direitos no nosso dia a dia. Mas é muito importante você se ver na TV. Tipo, eu dançava, eu fazia jazz, eu fiz jazz até o jazz avançado. Fazer jazz também. Eu amava. Gente, eu vou embora, viu? Várias conexões. Tem dia que eu conecto... Aqui acho que a conexão rolou aqui. Várias coisas. Eu vou embora. Nem vim. É vai que ficar você... só Dani aqui.
Não, nem É, vinha. mesmo. Uma hora eu vou achar alguma coisa que eu fiz igual Vê, você, que porque você não é fez. possível. Vai, faz. Sua vibe é digital influencer e tal. Você conhece todo mundo do meio. Eu É. fico meio... Pior que é. Mano. E Dani conhece menos gente. Mas enfim, você fez... Fiz muito jazz também. Essa conexão é realmente importante, porque o ser humano acaba querendo sempre pertencer a tribos, né? A gente sempre quer se encaixar, mesmo que a gente lute contra, de alguma forma, a gente fica querendo... E nesse ponto, eu estava até aqui com essa pergunta, eu vi você comentando sobre o filme Barbie, e eu queria que você falasse, porque eu achei interessante, porque você foi e voltou em várias coisas, né? Muito. Você falou, não, achei legal e tal, depois você reviu algumas coisas, e eu queria que você contasse aqui. Ô, vixe, Maria, minha análise de Barbie é longa, porque assim, quando eu vi logo, eu vi na pré-estreia, não tinha visto nenhuma análise nem nada, eu gostei muito do filme, porque realmente o que eu esperava era que houvesse alguma crítica social. Sim. Porque a Barbie, a boneca Barbie, ela é o símbolo do padrão de beleza. Ela representa. Você pensa numa mulher padrão, num padrão de beleza, ela é ela. Barbie, é. Porque ninguém consegue chegar nela e todo mundo queria ser ela, né? Isso. Então, Porque ela é real, é uma boneca. É. Então, ela é o símbolo. Então, eu esperava minimamente uma crítica social e eles trouxeram várias. No meio do filme, chama ela de fascista. Tem toda uma questão existencial da própria Barbie. Exato! Até um Instagram, alguma coisa disso que é Barbie fascista. Exato. E eles usam desses memes, eles usam dessas críticas, dessas ironias o tempo todo no filme. Só que aí, eu saí de lá, nossa, amei o filme e tal. Por quê? Porque eles me entregaram o que eu queria. Sim. Só que aí eu fiquei muito me questionando o seguinte. Eu falei pra uma amiga minha, eu falei, nossa, como é que a Mattel aceitou fazer esse filme? Se você fosse a Mattel, você ia aceitar fazer esse filme? Você tá falando mal Ai, na da mesa- Mattel, no final das contas, Não, né? critica a Mattel o tempo inteiro. Mostra uma mesa com 10, 20 marmanjos, homem, hétero, cis, todos brancos, grisalhos. Eles são a diretoria da Mattel. Sim. Então, assim, o filme inteiro é uma crítica à própria Mattel, né? Critica a Mattel o tempo inteiro. Aí, na mesma hora que eu falei isso pra minha amiga, eu falei, se eu fosse a Mattel, eu só aceitaria se rendesse muito dinheiro. Então, na mesma hora, eu respondi. Só que eles entregam isso pra gente no filme todo. Eles estão falando... durante o filme, eles mostram pra gente que eles estão fazendo o filme porque eles estão lucrando. Sim. Então, assim, isso é interessante. O próprio filme tá dizendo pra gente, ó, a gente tá fazendo isso aqui porque é o que vocês querem, porque vai vender. Claro que isso não é dito assim dessa forma, mas tem uma cena que é muito boa, que é mais pro final, vou dar spoiler se você já viu Barbie. Você não viu Barbie? Pelo amor de Deus. Todo mundo já deve ter visto essa. Acelera um pouquinho aí. Mas tem uma cena que é genial, que é quando o CEO da Mattel chega no mundo da Barbilândia, no final do filme, e aí a Glória, que é uma das personagens principais, fala assim, eu tenho uma ideia. Que tal você fazer uma Barbie real? Uma Barbie, tipo, que pode ser mãe, que pode ser o que ela... Realmente o que ela quiser, ela lá... Mas normal, real. Aí o cara fala, péssima ideia. Aí o conselheiro da Mattel que tá atrás dele fala assim, mas vai dar muito dinheiro. Aí ele, ótima ideia, vamos fazer. Então, assim, eles entregam pra gente que o filme só tá existindo porque tá dando muito dinheiro. Porque é um tema, tá na vibe do momento, tá lá de se aceitar. E aí- Aí você vai lá e aproveita. Exato. Né? E aí Como foi... tem várias críticas Surfando do a Pink onda. Money, né? Todo mundo tem essas críticas. Enfim, quem é mais esclarecido entende o que tá por trás, né? O que tá por trás dos bastidores. Mesmo assim. Eu nunca tinha importante. pensado sobre o filme nesse ponto aí. E realmente faz todo sentido agora que você falou, assim. faz total sentido. Porque critica muito, né, a marca. E fala, poxa, mas como é que a pessoa permite, né, você ser tão escrachado assim, né? Exatamente. Só tem Só uma dinheiro. resposta. Money, dinheiro. Mas você vê que independente de qualquer coisa, ainda assim é um recado muito importante, porque é o que ela traz, que ela faz hoje, de trazer informação e tal, muita gente não tem. Então, Talvez a gente, talvez por ser mais esclarecido, pegue esse fio lá no final. Mas talvez a massa grande passa vai ver, despercebida. não vai ver essa parte do dinheiro, mas vai ver a parte do... realmente, ó a cobrança que é social. Vai pegar a primeira borda ali. Entendeu? É, E isso aí é importante. Isso aí é legal. É o que algumas pessoas comentaram na minha postagem quando eu falei sobre isso, que foi... Mas, tudo bem, eles deram o que a gente quer.
Mas não é melhor eles darem o que a gente quer do que eles continuarem presos? Porque, por exemplo, eu falei, olha, pô, que legal, tem uma Barbie PCD que usa cadeira de roda, tem uma gorda maior, tem a presidente é negra, retinta, tem lá umas possíveis referências a LGBT, eu sou bissexual, também fiquei feliz. Eu falei, ai, que legal. Mas, assim, ao mesmo tempo, você fica pensando assim, mas tem um de cada. E quem são os principais? Os dois que são padrão, né? Branco lá. Só que aí alguém me falou assim, mas pra mim a principal foi a Glória, que é uma latina, quase que... pode ser também ser vista dessa forma, porque no final das contas, quem salvou a Barbilândia foi a Glória, não foi a Barbie. Mas a Barbie foi que tava em Ou foi a Barbie estranha. Eu não podia fazer um filme da Barbie ela ser coadjuvante, né? Também não dá. Mas é bom que desconstrói a marca Barbie, as coisas que aconteceram. Eu acho que é importante. E o Ken é tipo meio vilãozinho, né? Então, também desconstrói o Ken. Ai, gente, isso me lembrou muito um vídeo que eu vi na internet de uma criança que estava sendo entrevistada por um jornal desses do meio-dia, de outra cidade. E aí o repórter entrevista ela com a amiga dela. Aí a menina deve ter uns 5 anos. Aí ela tava chorando. Aí ele, por que você tá chorando? Fala aí pro pessoal sem spoiler. Ai, porque a Barbie vai pro mundo real. Ela vira real. Aí a amiga abraça ela assim, chora não, amiga. Aí ela, e o Ken? E ela não precisa do Ken. E vai embora, assim. É muito bom, tipo assim, ela falando assim. Aí eu, gente, que engraçado. Então, pelo menos até a menina, de alguma forma, foi atingida, né? Atinge. Só que no final das contas, né, eles estão fazendo isso pra lucrar, né? Bateu recorde de 1 bilhão de bilheteria e tal. Lançaram. Qual foi a primeira Barbie que eles fizeram a propaganda? A Barbie Estranha. Barbie Estranha, E bateu o Oppenheimer, não foi? Vem muito mais. Tipo, a gente teve lançamentos incríveis simultâneos a Barbie, né? Oppenheimer é muito bom, Missão Impossível... E Barbie foi apagadíssimo. Eu acho que o Oppenheimer acabou se beneficiando porque eles fizeram aquilo do Barbieheimer, né? Tipo, eles viram que o marketing da Barbie estava muito bom e eles meio que fizeram algumas ações juntos. É porque tá tendo a greve em Hollywood e tal, e eles tudo tão... Só que o marketing é muito foda, né, do Barbie. Muito. E aí, depois que você para pra analisar, você fica, meu Deus, eu caí em tudo. Eu vesti rosa, fiz foto na caixinha. Fiz foto na caixinha. Divulguei pra caramba. Hi, Barbie! Eu não fiz... Você vai fazer algum vídeo com o meu agora. Hi, Barbie! Ai, que... Todo mundo acabou fazendo Essa isso. culpa eu não tô levando. Não, eu não fiz nada disso, não é não. culpa, Não fiz. não. Eu não fiz. Eu não fiz nada. Eu fiz, mas tá tudo bem também. Eu fiz a foto vestida de Barbie na caixa da Barbie. Mas tudo bem também. Faz parte. Faz parte. Você foi pra estreia, convidada, Foi bem né? legal Foi na estreia, assim. Porque você não sabia o que esperar, né? Depois da estreia, a gente começou a ver umas resenhas e tal. Mas aí, na estreia, eu não sabia. Eu realmente achava que... ai, meu Deus... Pelo amor de Deus, tomara que tenha alguma crítica a padrão de beleza, alguma crítica. E foi basicamente isso. Criticou. Muito legal. Naya, é o seguinte, Naya, eu sou assim. Pode vir. Eu sou Amigo desse, já. Naya. Quando você falou sobre... Não, quando eu estava falando sobre poder fazer as coisas, né? Tem aí o exemplo de pessoas gordas dançando, falou guitarra escala, TikTok e tal. Aí eu lembrei dessa pauta, que eu acho que é interessante a gente falar aqui, que é sobre pessoas gordas poderem fazer tudo, né? Às vezes existem limitações nas mentes das pessoas e da própria sociedade de que não pode fazer. A gente tem o caso aí de Abravanel, que teve há um tempo atrás no Dança dos Famosos. Tem a Jojo Todinho também, que participou da dança. Tem alguns a Bravanel ganhou, não foi? Foi. A Bravanel ganhou, não foi? Foi pra final? Foi pra final. E, enfim, eu acho que é uma pauta interessante, né? As pessoas realmente se enxergarem que podem fazer tudo, né? Embora as limitações que as pessoas impõem a você, que você não pode fazer. E, enfim, eu acho que é um ponto interessante a gente tratar aqui, né, sobre isso. E, enfim, seu raciocínio sobre isso. Durante muito tempo eu defendia muito isso, assim, eu defendo que a pessoa gorda pode fazer tudo o que ela quiser, mas para que ela faça o que ela quiser, ela precisa de acessos e direitos. Então,
Eu acho que a representatividade lá é importantíssima. No caso do Abravanel, Jojo Todinho, eu acho que ela é importante, mas até certo ponto. Porque, por exemplo, isso é uma discussão até do ativismo. Quando a gente viu o Abravanel no Big Brother Brasil, ele não tinha uma toalha que fechava ele, aí ele reclamou. Ele reclamou de algumas situações assim. Inclusive, sobre a questão de fechar, eu lembrei que Paulo Vieira. Não deu cinto, não foi? Que ele lá que da ganhou. premiação. Então, assim, se você vai, a partir do momento que você decide que você quer diversidade, que você quer pessoas gordas, que você quer corpos gordos, você precisa ter esses acessos, né? Para não gerar o constrangimento. E é muito triste, ao mesmo tempo, você pensar que numa sociedade que 56% da população é acima do peso, né? Pelo IBGE, ou gorda, vamos tratar dessa forma. E a sociedade não pensa nisso, é muito complicado, assim. E a maioria das pessoas não fala sobre isso. Ou ela deixa de frequentar, ou ela tenta escapar de alguma forma. E eu sou a pessoa que fala, tipo... gente, eu falei com a Pri, eu falei, Pri, a cadeira eu tava olhando lá. Só que, ao mesmo tempo, eu vi que vocês estavam atentos a isso, eu achei incrível. Só que, ao mesmo tempo, não é uma coisa, tipo, que todo mundo tinha que estar atento em qualquer lugar, falando sobre aqui especificamente. Mas, tipo, eu não tinha que estar avisando para um restaurante, olha, essa cadeira não me dá. Eles tinham que ter uma opção de cadeira para todo mundo, né? Tipo, e para criança, por exemplo, por que você não tem, né? Eu tenho. Você não olha. Eu tenho o privilégio de ter amigos e de ter uma roda de apoio que, assim, quando a gente vai sair para algum lugar, meus amigos já olham se a cadeira é boa, se não é, aí tal, sem eu nem precisar falar. Isso é muito legal, os meus amigos mais próximos. E eles entendem que, tipo, não é minha culpa, só que eu sei que muita gente acha que é sua culpa, né? Não é a culpa. O lugar precisa estar adaptado para todo mundo. Ponto, né? Então, eu dou minha cara a tapa, mas é cansativo você estar o tempo todo. E eu imagino que essas pessoas que estão nessa posição de visibilidade, a Bravanel, Jojo Todinho, deve ser muito difícil. Porque se eu, que com 70 mil seguidores, tenho uma pressão, me sinto mal, imagina uma pessoa que está no Big Brother Brasil, assim, quantas bariátricas de graça ele já não deve ter recebido, se é que ele já não fez. Que às vezes a pessoa não fala, né, com medo de ser repreendida, alguma coisa assim. Mas Jojo Todinho da vida, eu confesso para você, eu não sei como ela não fez antes. Porque, imagina, ela andava com a Anitta, que faz lipoled, andava com... Então, assim, o meio que eles frequentam é um meio que todo mundo faz. Tipo, a VTube, outro dia, estava dizendo que o pessoal estava questionando ela por que ela não fez lipoled depois do parto, já que ela estava numa cesárea, por que não emendou? Já fazia o combo como lá, se né? fosse de boa, né? Naturalizam as coisas assim. Eu falei, quê? Inclusive, quando a gente estava falando de bariátrica, um dos depoimentos que eu mais fiquei chocada de uma menina foi... Ela disse assim, não, eu não sinto nada, minha vida melhorou 100%, tal. Eu falei, entendo, ela está comprando roupa, ela está... mais pessoas estão cortejando ela está... Porque tem isso, a solidão da mulher gorda. É complicado mesmo. Muitas mulheres que se submetem em relacionamentos abusivos por causa disso. Tantos depoimentos que eu recebo sobre isso. Mas, você fica pensando assim... Até que ponto, né? Que isso vale a pena. Porque a menina falou para mim assim... Não, eu não... Ela me respondeu que na hora eu quis chorar. Ela falou assim, não, minha vida melhorou 100%. Eu falei, você tem alguma sequela? Não, nenhuma. Não, eu só vomito todo dia. Mas está tranquilo. As pessoas naturalizam as sequelas. Como se vomitar todo dia. Eu falei, tá tranquilo, vomitar todo dia. Na hora eu fiz o quê? Não, é dumpling, é normal. Não, os médicos já avisam que isso é normal. Eu falei, quê? Então quer dizer que você prefere vomitar todo dia do que você ser gorda? Prefiro. Porque é isso, né? Todos esses acessos de direitos negados faz com que a pessoa... Tem gente que vai lá que prefere morrer do que ser gorda. Eu vi você mudando de assunto mais uma vez. Personalidade aqui. Né? Gostei, assim, do seu jeito e tal. E a gente falou de um tema aqui, da roda que Dani ama, que é o quê? Big Brother seria... Não sei. Meus amigos todos falam que eu deveria ir. Uhum. Só que eu
a minha única... eu queria ir, porque eu sei que isso me traria frutos profissionais. Sim, óbvio. Isso é importantíssimo e geraria discussões. Mas o meu único medo é a minha família. Porque eu sei que gera ameaças. Eu conheço João Luiz, Camila... Sim. João Luiz, eu conversei com ele uma vez. O pessoal das militâncias e tal. Todo mundo já teve ameaça na família. A família fica extremamente preocupada, fragilizada. E eu não sei até que ponto meus pais, meu avô, 92 anos, sabe como eles iriam lidar com isso. Eu não acho que eles merecem esse tipo de... Assim, ninguém merece, obviamente, mas... É uma decisão sua que engloba todo mundo, né? Exatamente. Hoje em dia a internet é muito complicada, né? Tipo, o Big Brother, antes, as pessoas não reverberavam na família, assim, como hoje em dia, né? Verdade. Então, meu receio é esse. Assim, eu fico pensando também como as pessoas são um pouco cruéis, por exemplo. Eu todo dia falo na internet, gente... Há 5 anos atrás, eu falava que, sei lá, gente, vamos se amar, todo mundo, vamos se amar. Claro, eu acho importantíssimo se a pessoa chegar a esse ponto e tal. Mas, para a pessoa se amar, ela precisa ter as condições para isso, né? Então, hoje em dia, o meu ativismo é muito mais radical, apesar de não ser radicalíssimo. Eu acho que, hoje em dia, esse discurso, vamos se amar e se aceitar, é um pouco superficial. Positividade tóxica. Até porque se mexer, todo mundo tem uma autocrítica, né? É difícil uma pessoa que se olha no espelho e fala assim, eu sou perfeita, eu sou mais bonita do mundo. Então, é muito hipotético demais, né? Você não vai nesse... é difícil a pessoa realmente... Porra, Léo chega pra mim, Dani, você tá... Essa roupa tá... Eu já falo assim, não, essa roupa... Mas ela é qualquer uma, lá, viu? Qualquer uma. Qualquer que você falar, não, menino, acordei agora... Que nada, tá tudo errado. Peguei naftalina, essa roupa aqui já tem muito tempo que eu não uso. Ela sempre vai falar alguma coisa na defensiva. Eu, inclusive, era essa pessoa. Hoje eu tô mais, tipo assim, A eu gente falava vai assim... se controlando, né? Léo, você é lindo. Aí eu falava, não sei o quê, não, rapaz, não, nem... Sempre criava alguma coisa. É a pessoa que fala assim, se eu arrumei sua blusa. Aí você vai falar assim, foi R$5. E você fala, seu sorriso é lindo. Aí eu falava, não, ficava porque eu não bebo constrangido, café. não sei o quê. Hoje a pessoa fala, me falaram com um dia, pô, seu sorriso é muito bonito. Uma pessoa que eu nem conheço. Aí o sorriso é muito, eu falei, obrigado. Então a pessoa fala, você é muito bonito. Obrigado. Pelo menos hoje eu consigo agradecer. Internalizei que eu sou bonito. Não acho que eu sou lindo. Não acho. É difícil. Não consigo internalizar isso. Mas eu já evoluí para o agradecimento. Um dia eu chego lá, gente. Tomei um esporro uma vez de uma amiga minha. Um dia eu Ele já... falou, amiga, você tá linda, não sei o que. Eu falei... Aí quando eu ia justificar... Aí minha amiga, Gabri Barbosa, Pete, virou assim... Agradeça. Saiba agradecer. Ninguém tá querendo justificar nada. Diga obrigado. Tá difícil pra você. Meu Deus. Aí você é tô obrigado. levando bronca aqui. Mas é isso. É um processo mesmo. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Eu falo sobre... é um processo diário, você se entender. Hoje em dia, eu digo que me entendo. Mas não é todo dia que eu olho no espelho e falo, que linda. Tem dia que eu falo, meu Deus, que bosta. E você não aparece? Se não aparece no Instagram? Tem dia que você tá com ranço, não aparece? Sempre. Isso que eu ia até falar pra vocês, assim. Antes eu me cobrava, postava no feed todo dia, e todo dia nos stories, aí aparecia, mesmo se eu tivesse... Tem que eu tenho que engajar, tenho que criar conteúdo. Hoje em dia eu falo, gente, vocês sabem que eu só apareço aqui quando eu tenho alguma coisa a dizer. Se eu não tenho nada a dizer, eu não vou aparecer, porque eu sou jornalista também. Eu trabalho lá no IG, eu trabalho no Alô Alô, já trabalhei no Correio. Então, assim, infelizmente ou felizmente, não sei, tem os dois lados, a minha renda principal é o jornalismo. É igual o povo também que fica pensando, gente, tem dia que eu falo, eu chego no final do dia e falo, gente, o bambu gemeu. E tchau, boa noite. O bambu gemeu é porque eles sabem que o dia foi, que não deu tempo nem de ficar brincando, ficar gravando história no elevador. Um bom dia, me arrumo, faço uma dancinha, um negocinho. Tem dia que não tá, acordou, engoliu a comida, tomou banho, vai, quando eu chego lá, eu pôr já em cima. Aí não dá. Aí eu não vou ficar lá fingindo, tendo a obrigação que eu tenho, que eu não tenho que nada. A gente fica muito se comparando, né? Mas a gente se compara, às vezes, com uma pessoa que trabalha com aquilo, que ela tem que fazer isso todo dia. Inclusive. Então, tipo, ok, quem tem que fazer isso todo dia... Ela tem que acordar, mas, tipo, não é. Assim, hoje em dia, claro, o Instagram me dá um ou outro retorno financeiro, mas a maior parte é parceria.
Inclusive, essas férias aí, hein? Eita, Fui Sauípe pra Sauípe, ficou foi pequeno. lindo, ficou pequeno. Eu vi lá as postagens, o negócio, tudo organizado, fiquei até com vontade. Você tem que ir, você vai gostar. Vocês vão gostar. Eu amei. Eu já tinha ido ano passado e fui esse ano de novo. Foi uma parceria, foi bem legal. O pessoal da equipe de lá é ótimo. E, assim, também é claro, né? Eles também pensam agora que a diversidade está na moda, né? É cool ser diverso. A mesma coisa da Barbie, né? Isso. Agora que é cool, então vamos chamar. Assim, já participei de algumas ações publicitárias, já fiz para muitas marcas. The Body Shop, McDonald's, Natura, várias marcas já trabalhei como influenciadora. É Um bom. negocinho, ganha um dinheirinho também, não ganha só... Só que é isso, ao mesmo tempo tem essa coisa, assim, nada da Body Shop. Aí eu fui ver que eu era a cota, né, a gorda. Tinha eu de gorda e uma preta. Aí a gente se juntou, né, as cotas. Mas, assim, melhor que tenha do que não tenha, né? Então, você fica assim, que bom que tem eu, mas poderia ter mais uma, né? É bem complicado, assim. Mas eu vejo que é importante que exista isso. E a partezinha, né, do influência e tal. Mas você acha que em algum momento você vai... A gente vai estar na pauta de jornalismo daqui a pouco. Tá. Mas em algum momento você acha que, tipo assim, se eu trabalhar só com isso aqui, eu conseguia largar as outras coisas, assim. Eu ia ficar só Ou na você internet. não tem vontade de largar jornalismo? Tinha um tempo que minha vontade era largar e ficar só como influenciadora. Mas eu percebo que o trabalho de influenciadora me deixa muito mais ansiosa do que o de jornalista. Isso é muito louco. Talvez a experiência do jornalismo, não sou a mais experiente nem nada disso, mas eu já tive 7 anos de Correio, 3 anos de IG, então já vai fazer 10 anos de jornalismo Muito aí. tempo. Então, É nova? Sou. Eu comecei com 17, então já tem mais de 10 anos, assim, né? Porque eu não estou contando o estágio, mas... então, eu acho que já sei um pouco, mais ou menos, por onde andar. Já o influenciadora digital, eu sei o que tem que fazer e tal, mas você fica naquela coisa... Será que vão gostar? Tananã. Será que vai ter hate? Será que não vai ter? Ai, meu Deus, minha câmera não é melhor. E você começa a se comparar com a pessoa. Será que esse vídeo vai dar bom ou não vai dar bom? E aí você começa a pensar, meu Deus, tomara que engaje, tomara que sei lá o quê. É uma prisão, né? E tem que editar. E aí, meu Deus do céu, vira E você faz tudo sozinha mesmo? Então, sim. Só que hoje em dia, em alguns casos, por exemplo, eu fui para a Sauípe e tinha que entregar um vídeo para eles. Aí eu recorri a uma editora de vídeo para ela me ajudar, porque eu falei, gente, se eu for ficar fazendo esse vídeo, nunca vai estar bom. Eu vou ficar 50 horas e eu nunca vou achar bom. Então, eu passei para ela tudo que eu queria, tudo que eu pensei, estava tudo certinho. Mas ela foi lá e editou. E, enquanto isso, eu estava fazendo outra coisa, outro trabalho, outra coisa. E hoje em dia eu tenho um amigo que é de outro estado que ele me ajuda com o TikTok. Porque, assim, maior parte dos meus seguidores vem do Instagram. Eu tenho outras redes sociais, tenho o YouTube, mas não uso muito. E tem o Twitter, que eu também... Polêmico o Twitter. Polêmico. Eu tinha 3.000, baixou porque o Elon Musk tirou o selo, que eu tinha o selo, não tenho mais selo, mas... E aí, me falaram assim, você não pode concentrar todos os seguidores em uma rede social. Aí eu, gente do céu. Só que o TikTok eu não consigo, gente. Assim, eu entro uma vez na semana. E assim, no início eu ficava, gente, só tem dancinha lá. Aí um amigo meu falou, não, amiga, faça o seguinte... Tudo que você não gostar, você marca lá. Não gostei, não gostei, não gostei. Depois de uma semana, você vai ver que o TikTok vai te entregar só o que você quer. E aí, eu comecei a ver que me entrega dica de fotografia, dica de decoração, as coisas que eu me interessam. O algoritmo do TikTok é muito mais inteligente do que o do Instagram. Só que, assim, ainda assim, eu não sei muito bem. Ah, que loucura! Quando foi que eu virei a pessoa que não sabe mexer na coisa, né? Já estou velha, meu Deus, não sei mais mexer nas coisas. E eu vou te dizer, o que bate certo no Instagram não tem nada a ver que vai dar certo no TikTok. É uma lógica. E piorou no YouTube. Aí você fica assim, tipo... Pois tem que entender dos três. Assim, louco. Fica igual aquele meme da Nazaré cantando assim. Aí eu falei assim, eu vou pegar... Eu falei, gente, alguém que tem vontade de, tipo, estagiar, alguma coisa assim. Não é que eu tenho uma grana sobrando, mas, assim, um dinheirinho que eu pego todo mês, dou a ele. E ele vai postando umas trends para mim no TikTok. Sim. Aí, às vezes, as que bombam, a gente vai lá, essa acho que bomba no Instagram. E aí, estamos indo, assim, só para que eu não fique só com o Instagram.
Mas dizer assim que eu gosto do TikTok, não gosto. Mas pra mim tá bom entrar uma vez na semana, ver lá e tal. Dá uma atualizada. E sobre o jornalismo, já que a gente já falou do jornalismo. Menino. Eu acho que ela podia começar pela lista de entrevistas, porque Ela pediu pra eu guardar a lista de... ela falou, já entrevistei. Eu falei, pera, fala no ar. Ó, jornalismo, eu comecei no Correio, Jornal do Correio, aqui da Bahia. Eu comecei lá em 2014, por aí. Comecei como estagiária de economia. Depois eu já fui para cultura, já fui estrategista de redes sociais. Depois eu fui para a home do site do Correio. Já girei por todas as áreas. Até matéria de esporte eu escrevi, apesar de... Hoje já está sendo um pouco mais, por causa do IG. E aí, do Correio, depois de 7 anos ter rodado toda a redação, eu fui para o IG, que eu sou editora de capa. Eu escolho, faço uma espécie de curadoria dos conteúdos que vão para a home do site. Não sozinha, eu tenho uma equipe de 4 pessoas, que atualmente estão... Porque eu estou de férias do IG, então eles estão lá, sob supervisão. E eu gosto muito desse trabalho de curadoria, porque ele é como se eu pegasse toda a minha experiência, né, não é muita, mas é de alguns anos, e colocasse em prática, dar melhores títulos, chamar as matérias de uma forma mais chamativa mesmo para o leitor, sabe, do IG, ver o que está rendendo, o que não está, muda de posição, sobe, desce, mancheta, esse com foto, esse sem foto. Vou anotar umas coisinhas aqui. Diga com você. Que aprendi muito lá no IG. E aí, hoje em dia, eu também sou editora no Alô Alô, escrevo Alô Alô Bahia, né, um site social, mas de entretenimento aqui da Bahia. Beijo, Rafa Freitas. Rafa, Bom que eu não vejo o Rafa. Rafa tá muito low profile. Ele tá agora nas férias em Capri. Comedido, porém Odara. Ele é maravilhoso. Nunca mais ia. Às vezes eu encontrava ele nos eventos, agora ele não frequenta mais. Rafa é chiquérrimo. Eu adoro ele. Eu adoro ele, o Vitor também, que é de lá do site. E aí, assim, bom... No jornalismo, eu já fiz de tudo um pouco. Desde cobrir enterro, a protesto, a cobrir procissão, Irmã Dulce, São Roque. E também, na época que eu estava em cultura, entrevistei muita gente. Também, plantão, você acaba entrevistando. Tenho muitas histórias legais com famosos, assim. Acho que uma das pessoas que eu mais entrevistei foi Ivete. Apesar de ter sido... Falando dessa mulher aqui não, que fica louco. Sou apaixonada, adoro ela. Mesma energia, né? Eu tava falando com minha mãe, tem o quê? Foi domingo? Foi domingo, eu tô falando, uma coisa que a gente tá discutindo. Aí eu falei assim, minha mãe, porque você tem que entender. Tem a lógica aí, né, que a gente tá próximo a 5 pessoas de cada pessoa. Cada um tem uma conta aí. Eu falei, minha mãe, sem noção, eu tô a uma pessoa de Ivete. Entendeu? Ivete, pelo amor de Deus, velho. Eu tô a uma pessoa de várias pessoas. É isso que eu ia dizer, de várias. Tem ela, tem Tami, tem Patrícia Dourado. Muita Patrícia Dourado, eu gente. trabalhei com Patrícia Dourado. Enfim, não sei se ela vai ver esse episódio, mas enfim. Eu, inclusive, nunca falo o nome dela aqui. Mas tem Patrícia Dourado, tem várias pessoas. Enfim. Lucas, que veio aqui. Lucas também. Lucas. Quem canta lá no Ivete. no trio. Lucas, maravilhoso. Enfim, tem várias pessoas. Então, vamos organizar, viu? Pra ver se um vira zero. Cadu também. Cadu é mais que amigos, friends. Cria da Ivete. O povo fica gritando. Cadu? Chefe Cadu Moura. Maravilhoso. Sei. Lá, cria da Ivete. A mais comentada da Bahia. Então, a gente vai aproximar esse negócio aqui. De 1 vai virar 0. Enfim. Mas aí, a euforia de Ivete. Tá agora. A euforia. Menino, eu sou também muito fã dela e entrevistá-la foi muito bom, porque ela é realmente aquilo lá. A maioria das vezes eu entrevistei ela em coletivas de imprensa, mas recentemente... Aí, assim, olha que engraçado são as coisas, né? No Correio, né, eu aprendi a ser jornalista mais raiz, né? Quando eu vou para um lugar, eu levo um bloquinho de notas, porque o medo de perder a gravação... Eu não gravo nunca, assim, só se for uma entrevista ping-pong. Mas se eu tô na rua, no carnaval, me diz aí que eu tô aqui anotando, eu não tô gravando, porque daqui a pouco eu gravar daqui para ali para perder, né? A escola Linda Bezerra de jornalismo, que é a editora-chefe lá. A escola Linda Bezerra, essa mesma que eu frequentei, que eu tinha que saber a cor da cueca da pessoa que estava lá. Então, assim, aprendi muito nisso. Só que, assim, lá também tinha muito assim, você é o jornalista, então tinha muito isso assim. Então, eu nunca fiz foto com ninguém. A única pessoa que eu tinha feito foto foi
Carlinhos Brown, porque foi uma das pessoas que eu mais entrevistei também. Quando eu fui no The Voice, lá no Rio de Janeiro, na coletiva, ele, você de novo, Nai. E aí, o meu amigo trabalhava com ele, na Candial, na época. Aí ele, vamos fazer uma foto. Eu falei, tá bom, então, né? Mas assim, eu nunca fui... Normalmente tem que fingir costume, né? Eu fingia costume e eu achava até um pouco chato, às vezes, alguns jornalistas, colegas, vou criticar agora os colegas, poxa, no meio de uma coletiva, você, ai, Ivete, vamos fazer foto comigo. Tipo assim, filho... Você tá aqui trabalhando, né? Tudo bem, é fã de Ivete. Eu mesmo já cobri live de Ivete, que ela tava aqui na minha cara, e eu fazendo assim, queria uma foto, mas tô aqui, profissional. A mão que tremendo aqui, ó. Eu tenho um pouco isso também. Às vezes o povo não tá sempre por aí, né? Pela cidade. Pelourinho, os globais estão sempre por aí. Tenho vergonha de pedir. Aí, às vezes, eu vejo o pessoal falar assim, não vou pedir foto, não. Ele já deve ter atendido tanta gente. Aí eu falei, eu vou ser -1. Acho que -1 pra tirar foto. Ajudar, né? Pra ajudar, entendeu? Aí eu fico sem querer pedir, às por vezes isso. Eu fico assim. Eu também fico Às vezes eu falo, dou um oi, tipo, já encontrei Humberto Carrão. Ô, Humberto Carrão! Aí ele, oi. Aí passei por ele, inteiro lá na Ribeira até. Falei assim, pô, todo mundo deve pedir ele aqui na praça, tomando seu Eu, no geral, não peço, não. Entendeu? Enfim. Eu tinha muito isso, assim, não, tu tem que ser profissional. Aí, por exemplo, coisas que eu já vivenciei que, tipo, eu não tenho registros, só a escrita, que é um registro muito... Não tem um imagético. Que eu vi o ensaio geral de tribalistas, sabe? Tipo, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo. Mostrei na minha frente, maravilhosos. assim, conversando comigo. Aí, daqui a pouco, Marisa... Não, vamos ali, que eu quero ver a lua cheia. A gente subiu a Fonte Nova, e eu no elevador com Marisa Monte. Ela, ai, qual que é o aplicativo das estrelas? Eu, meu Deus, não sei. Não sei. Não fala comigo, não fala comigo, não, que eu não sei o que responder. Não, e eu tava, tipo, cara, eu era muito fã de tribalistas quando eu, tipo, 2004. Eu gostava muito, eu também ouvia muito. E eu tava, tipo, todo meu dia. Deus, que experiência é essa que só o jornalismo proporciona, né? Entrevistei já Cláudia várias vezes, Cláudia Leite. Algumas entrevistas foram muito boas, outras normal. Quem mais? Clarice Falcão. Nossa, tanta gente. Da Preta agora recente. Preta de recentemente. Artistas aqui da Bahia já entrevistei quase todos, assim. A Aline Rosa, Bel Marques, só lembrando. Durval já entrevistei. Por telefone já entrevistei Pablo Vittar 2, 3 vezes. E o quê? Segurança! Eu entrevistei ela Segurança! pessoalmente. Ai, que massa. Eita. Eu entrevistei ela pessoalmente também. Aí ela fez foto, porque ela entrevistou a gente. As entrevistas foram no mesmo lugar que ela estava fazendo as fotos com as pessoas. Eu falei, vou fazer uma foto também. Fiz foto com ela. E aí, no Alô Bahia é mais tranquilo. Inclusive, a gente teve acessos é muito doido, assim, como o Alô tem acesso a coisas que nenhum outro veículo tem hoje em dia. E a gente estava lá no show da família Gil. Daqui a pouco... não, Flora, fale pra Flora que você... Rafael Freitas, fale pra Flora que você é do Alô. Falei. Ela já me conhecia de outros eventos. Você tá pelo Alô, Joé. Daqui a pouco eu falei assim, vou tacar minha estratégia. Eu falei, Flora, eu sou ativista gorda, preta, falou sobre isso do peso, tal. Será que ela falaria comigo? No dia anterior, ela não tinha falado com o meu colega do Alô, falou comigo, porque eu coloquei a cartada da militância, que nessa hora funcionou para alguma coisa. Não, preta adora isso, venha! Aí eu, caralho. Aí todo mundo falou assim, nossa, ela só deu entrevista para Ana Maria Braga e para você, porque ela não tinha dado entrevista. Meu Deus, que top. Aí eu, 10 minutos conversando com ela, ela foi ótima. Eu, gente, consegui meu furo. Fiz foto com preta também. Aí também agora, depois de um tempo de profissão também, você... Já veio mais de uma vez. E agora tem que... Você falou que ela no Brasil. Você aqui de novo. Não, e outra, tem que alimentar também o lado agora blogueira não, influencer. Aí, olha só, nesse dia teve preta, aí saca só, aí chegou Daniela Mercury. A Daniela lembrou de mim, que eu já entrevistei ela pro Correio várias vezes, para um documentário do Correio. Ela, oi, tudo bem? Lembro de você? Sim, tal. Eu falei, ótimo, Daniela lembra. Conversei com ela. Daqui a pouco chegou a Ivete. Só que Ivete nem entrou nos bastidores, ela ficou só ali naquela parte do ladinho, porque senão ia ser um tumulto nos bastidores. Mas aí a gente foi atrás, porque tinha que fazer uma foto dela pro Alô. Quando eu vi, tava eu, Ivete, assim, a Ivete e Daniela conversando. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aquele boom assim, né? Aí o fotógrafo do Alô falou, deixa eu fazer uma foto de vocês. Aí eu, não, deixa eu sair. Ele me empurrou. Tem uma foto, eu, Daniela e Ivete. Ai, caramba, gente. Massa. E assim, é isso. O jornalismo me trouxe coisas que nunca traria, assim. Por exemplo, nesse dia...
eu já tinha entrevistado o Gilberto Gil outra vez, só que ele não conversou com a imprensa esse dia, mas falaram, ó, pode ficar, tipo, perto dele, só não fala agora, porque ele está se concentrando. Aí, simplesmente, não, pode ir atrás. Eu fui atrás, ele sentou na cadeira, começou a fazer uma oração. E eu aqui, assim, só tinha eu e ele e a filha mais velha, a Marília. Marília? Nara, né? Nara Gil. Ela é produtora. E Gil lá, ó, fazendo a oração. Lá, e eu tava achando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu, Gilberto e Gil, tipo assim, caramba. Aí eu fiz uma foto assim, né? Tipo, só pra ficar pra história. E aí, fiquei assim, não observei, né? Porque às vezes uma coisa que ele faz pode render uma coisa pro texto, né? E aí foi, assim, coisas que, tipo... Mas trabalhar com jornalismo, então, vai viver aí junto com a influencer. Eu acho que tem um monte de gente assistindo que ficou com vontade agora. De ser Pô, jornalista. não é só isso, gente. Não. Tem todo rolê, tem os perrengues, tem um povo que você não gosta de entrevistar, tem um povo que você se decepcionou, entendeu? Então, essa parte eu gosto muito das entrevistas, de ouvir as histórias, eu gosto muito. Mas, assim, hoje em dia eu não tenho encorajado muitas pessoas a fazerem jornalismo. Porque também traz uma certa ansiedade, uma certa... Você ter que fazer aquilo todo dia por obrigação, não é... Porque, assim, meu hobby sempre foi escrever, desde um tempo, assim, né? Quando eu era bem pequena, não era. Aí, depois, numa escola que eu estudei, Escola Casa Via Magia, aqui em Salvador, que eu vim em São Paulo para cá, cheguei e fui para lá. E aí, aprendi a escrever pra dedéu, eu amava escrever. Só que aí, quando você pega um hobby seu, transforma em trabalho... Também tem um lado um pouco estressante, assim, né? De tipo, putz, nossa, eu só faço escrever o dia Trabalho todo. que você ama e trabalha a vida inteira. Putz, pior que é verdade, gente. Eu só faço escrever o dia inteiro e tem dia que é tipo, preciso descansar um pouco. E a criatividade também, né? Então, é a hora que dá um bloqueio mesmo. Só que a redação dá uns ensinamentos pra gente, assim, não dá pra ser orgulhoso. Eu sou super, assim, perfeccionista, quero entregar as coisas bem. Olha, Dani, abandona a obra no meio do caminho. O arquiteto joga lá, acabou a obra aqui, chega. Rapaz, o jornalismo, na redação, me ensinou que não dá pra ser assim, não. Porque tinha uma hora, tem que entregar 8 horas. Você vai entregar um texto bom ou texto ruim? Tem que entregar. Exato. Então, assim, tinha dia que eu entregava, putz... Perfeito inimigo do bom, né? Não quero assinar isso, não. Mas foi, né? Fazer o quê? A gente tá indo pro final. Infelizmente, recebi um alerta aqui, entendeu? moça Inclusive porque tem você vários também tá compromissos. ocupadíssimo. Você tem seus gente, compromissos eu tenho. também. Então a gente vai ter que, infelizmente, gente, encerrando aqui, indo pro não. finalzinho. Tinha muito mais papo aqui pra gente falar. verdade, eu Muito falei. muito mais coisa, assim Sim. mesmo. Inclusive, de vários assuntos aí que Verdade. a gente ela até falou que o pai dela faz... Como é? Tango, dança tango. Dança tango. A gente ia falar tantas outras coisas aqui, mas é bom que fica o gostinho. Eu quero voltar. Pra voltar, Pode voltar. pra voltar com uns 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 Boa! milhão, né? Fazendo as etapas. Mas, infelizmente, está indo pro finalzinho. E no finalzinho, a gente sempre pede, né? Para o convidado deixar uma mensagem, né? Sobre o que ela veio conversar aqui. Deixar uma mensagem, deixar as redes sociais dela, né? Para quem aqui gostou do seu papo, gostou de você, seja sobre jornalismo, sobre a sua pauta, né, de gordofobia, ou seria a pauta, né, da mulher gorda, ou da pessoa gorda. Sim. Né? São várias pautas, várias camadas. Mas, enfim, deixar esse espaço para você falar o que você quiser falar. A câmera está ali. Deixar suas redes sociais também. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Aí no final, assim, falou tanto, agora não sei o que eu vou falar. Ó, eu não tenho como encerrar de outra forma que não dizendo que a luta anti-gordofobia, ela é um problema de todo mundo. Ela não é só um problema da pessoa gorda. Se a pessoa gorda ela não tem onde sentar, não tem onde passar, não tem acessos e direitos, é um problema estrutural, né? Então, ela é um problema de você magro, de você gordo, de você... Qualquer pessoa que você seja, é um problema seu. Então, o que você está fazendo no seu dia a dia para que esses preconceitos não existam mais? Para que as pessoas gordas, para que as pessoas LGBTs, para que as pessoas negras deixem de sofrer esses preconceitos. São preconceitos que estão na estrutura da sociedade. Se estão na estrutura da sociedade, cabe a cada um de nós
resolver isso de alguma forma. Claro que a gente não tem como... Ai, meu Deus, não sei como eu vou resolver. Mas pequenas atitudes, como, por exemplo, no seu dia a dia, na sua profissão, como que você pode ajudar as pessoas gordas? Se você é arquiteto, vamos fazer ambientes mais acessíveis. Se você é advogado, vamos pegar as casas mais humanistas. Se você é auxiliar de limpeza, trabalha num shopping, fala com o seu coordenador, olha, eu acho que uma pessoa maior não passaria nessa porta. Qualquer empresa que você trabalhe, se você é dono da sua própria empresa, será que essa cadeira daqui do restaurante, uma pessoa gorda vai sentar? Comenta com alguém. São pequenas atitudes que, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar a estrutura. Então, mudar a estrutura social é um papel de cada um de nós. Arrasou. Muito bom. E é isso, minhas redes sociais são todas It's Nayana, ITS Nayana, N-A-I-A-N-A. Eu estou mais no Instagram, mas também tenho TikTok, também tenho o LinkedIn é Nayana Ribeiro. E o Twitter, polêmico Twitter. Polêmico. O X, o X. O X. Pois é. Mas até eu não entendi aquele negócio, se vai ser aquilo mesmo, se vai botar outro símbolo ali, um provisório, Quem nem sabe? entendi ainda. Mas tá lá o negócio. Tem o Thread, que ninguém mais usa. Oh, morreu, não foi bichinho. Morreu. Foi aquela eu nem fiz. Eu nem fiz. O povo vai lá, botou 2 comentários, fez 2 publi, depois foi embora e largou lá o negócio lá aberto. Mas enfim, esse morreu. Mas o arroba do TagCast no Instagram não morreu não, viu? Arroba TagCast lá no Instagram, arroba tag.cast no TikTok. Segue lá a gente, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho. Quem é que você quer trazer aqui? A gente vai lá, vai ver a mensagem e tal. Me segue também nas redes sociais, arroba Leosan Paralelo. Segue a minha parceira. @daniealencar.arc. Pronto, é isso aí. O Instagram dela aí, entendeu? E o Red tá indo pra nossa convidada. É bom que ela vai ver um filminho agora com o Red. Olha que maravilha. Eu amo Red, gente. Ó, mais um aí, ó. Mais uma Red Lover. Ah, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos encerrar aqui agora pegando o presentinho dela aqui da Red. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, participar de cada episódio. Vocês não sabem a importância aí de cada um, cada comentário. Você acha que é mínimo, mas pra gente A gente tá vindo, viu, grandioso. gente? A gente tá vindo. Muito obrigado. Todo mundo que tá aí comentando, que compartilha as coisas da gente, que de alguma forma ajuda a gente a continuar isso aqui. É de coração, viu? Sigamos. Obrigada. Tchau, tchau.